Meu nome é Gisele Lacorte, você está aqui no Gisele Lacorte Desenvolvimento Humano. Eu criei esse canal para poder compartilhar com você um pouco da minha experiência e trazer conteúdos e informações para que você possa cuidar melhor de você, das suas relações e da sua carreira. Bom, hoje eu vou trazer um vídeo aqui de um assunto importante, que é o assunto de relações de abuso. Eu já quero deixar claro aqui que esse vídeo não serve como um diagnóstico, ele é só um vídeo para você poder começar a se atentar, porque às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer que está numa relação de abuso. Então esse vídeo aqui eu tenho a intenção de poder esclarecer um pouco, né, o que torna uma relação abusiva. A primeira coisa que é importante a gente falar é que as relações de abuso, elas são relações de dominação. O que significa isso? Quando a gente tem um relacionamento amoroso, ou um relacionamento de amizade, ou até um relacionamento profissional com um colega, é importante que a gente saiba que quando a gente tem uma relação entre dois adultos são duas pessoas iguais, não tem maior, não tem menor, não tem dominante, não tem submisso. Quando a relação começa a ir por um caminho em que um manda e o outro obedece, em que um fica maior, o outro fica menor, em que um domina e o outro é dominado, essa relação ela já deixou de ser uma relação amorosa e passa a ser uma relação de poder, porque ela já parou de ter aquele intuito de troca como dois iguais e passou a ser uma relação hierárquica, uma relação em que tem alguém maior, alguém menor, alguém que manda e alguém que obedece. E isso é uma das grandes características de uma relação de abuso. As relações ficam desiguais, as pessoas não ficam com autonomia e liberdade iguais, elas ficam em desigualdade. Então a gente, como eu acabei de dizer, as relações de abuso, que podem acontecer desde mãe e filho, pode acontecer mãe e filha, pode acontecer entre parceiros de trabalho, em amizades e em relacionamentos afetivos. Pode ser praticado também o abuso pode acontecer em alguns casos de forma mútua. Se você quer saber como são as relações de abuso mútuo, assiste o vídeo que tem aqui sobre a dança da codependência. Você vai ver lá como é que pode ter a relação em que os dois são vítimas, são abusados e abusadores. E aqui a gente está falando quando o abuso é unilateral, quando o abuso quando tem uma pessoa maior e uma pessoa menor. E como é que eu posso, então, identificar os níveis de abuso, Então a gente pode, olhando uma escala do abuso, o primeiro grau que já deve começar a chamar a atenção é quando uma relação é permeada pelo ciúme, pela possessividade, pelo controle, pela desconfiança, e quando essa relação ela tenta transformar o outro em algo que esse outro não é. Então já tem um sinal de alerta nesse caso, quando a pessoa já não pode mais estar próximo da família, não pode mais estar próximo dos amigos, quando a pessoa passa a ser cerceada e vigiada e passa a não ter mais a sua liberdade, Então esse seria o primeiro grau do abuso. O segundo grau é quando a pessoa começa já a xingar, jogar coisa no chão, falar com violência, falar palavrão, ser extremamente agressiva, depreciar o outro. Aí já está num grau assim que já é um sinal de alerta bem visível, e que já é hora de começar a fazer alguma coisa a respeito. Na verdade, assim, desde o começo já é hora de você poder fazer alguma coisa a respeito, mas o que eu tô querendo dizer é que nesse caso já está num nível assim bastante avançado,
E o terceiro grau, né, que é o último e que aí é sinal de alerta máximo, é quando a pessoa realmente começa não aceita o término, fica muito agressivo, parte para violência, para violência física e começa inclusive a ameaçar o parceiro, né, fazer ameaças de vida. Então aí a gente já está num caso assim muito grave, né? E como é que a gente pode saber, como é que a gente pode identificar se a gente está numa relação de abuso? Né? Às vezes existem algumas pessoas que não conseguem reconhecer os sinais do abuso. Né? Então, isso que eu acabei de falar agora, né, dos níveis do abuso, já é uma grande forma de você começar a ligar o seu sinal de alerta e fazer alguma coisa. Quando eu digo fazer alguma coisa, eu quero dizer você quebrar o silêncio, você pedir ajuda, você falar o que está acontecendo, você conversar com outras pessoas, você procurar ajuda psicológica, você realmente começar a fazer algo por você. Né? Existem casos de abuso em que as duas pessoas elas já vêm de lares abusivos e tudo que elas conhecem de relacionamento já é, de certa forma, abusivo. Então, nesse caso, às vezes, quando você detecta que está vivendo uma situação abusiva, conversa com outra pessoa, pode ser que a outra pessoa realmente esteja com vontade de mudar também. Então, isso é maravilhoso. Se os dois querem mudar e os dois buscam ajuda e os dois se empenham em mudar, né, isso pode ser maravilhoso. Né? A questão começa quando uma pessoa deseja mudar e a outra pessoa começa a depreciar os movimentos de mudança, a desacreditar, começa a ironizar, né? Aí sim a ridicularizar, aí sim é que a gente tem um problema, porque nesse caso uma pessoa deseja mudança e a outra pessoa deseja permanecer no mesmo lugar. Então nesse caso fica difícil você manter o relacionamento, porque se a outra pessoa, se você detecta que a outra pessoa tem comportamentos abusivos e ela não se predispõe a fazer uma terapia, a olhar para si mesma, a se desenvolver e mudar, né, passar para um outro patamar de relação, então fica um pouco difícil de você poder manter essa relação. Aí a gente precisa tomar cuidado, né? E como é que eu posso identificar então se eu estou num relacionamento de abuso? Um dos primeiros sinais é através do corpo, né? É através de como você se sente. Se você vive na maior parte do tempo tensa, amedrontada, ansiosa, triste, angustiada, se você vive pisando em ovos, porque você nunca sabe como você vai encontrar a pessoa, e se qualquer coisa que você fala pode virar uma tempestade num copo d'água. Às vezes está tudo bem e você fala alguma coisa e a situação vira, né, da água para o vinho, a pessoa muda completamente o comportamento dela. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Se você se sente rejeitada, ignorada, se você se sente na maior parte do tempo culpada, depreciada, desvalorizada, e se você sente que você antes da relação tinha muito mais vitalidade, muito mais alegria, muito mais sonhos, e agora você vive infeliz, insatisfeita, e você com uma autoestima muito baixa, desacredita em você, vive muito confusa, muito insegura, e apesar de você ver que essa relação não te supre, não te faz feliz, você não tem condições de sair, então aqui, veja bem, é importante a gente pensar aqui juntos, tá? Uma só característica de vez em quando não é um sinal de alerta, tá? O sinal de alerta é quando você tem várias características dessa que eu tô falando e elas acontecem frequentemente, repetidamente. Aí sim a gente tem um problema. Então, a melhor forma de você poder evitar relações de abuso, e eu tô falando aí de relações de trabalho, de amizade, em relações afetivas,
Em tudo isso, a maior arma que a gente tem contra o abuso é a informação e a consciência. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter um pouquinho mais de informação aí sobre o que é uma relação de abuso. E eu vou falar mais sobre esse assunto em outros vídeos. Então, se você quiser deixar comentário, perguntas, dúvidas, ou até alguma experiência que você viveu, eu vou ficar feliz de ler você. E a gente vai se ver em breve. Até mais.